Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos Aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é a seguinte, ó. Se eu quiser saber o seu fetiche, se eu quiser saber o que te dá tesão, se eu quiser saber sua orientação sexual, sua vida sexual, o que você faz no seu quarto, com quem você transa no seu quarto dentro da sua casa, é porque só podem ter três motivos. Eu, pelo menos, consigo ver só três motivos para isso. O primeiro motivo é saber se eu tenho esses rótulos, esses fetiches, esse tesão, se eu tenho o que desperta esse tesão em você. Se eu sou compatível sexualmente com você, porque eu quero transar com você, porque eu te acho atraente. Então é por isso que eu quero saber o seu fetiche, seu tesão, sua orientação sexual, porque eu te acho atraente e quero transar com você. Esse para mim é o primeiro motivo e, assim, o motivo mais absoluto, mais importante do que os outros. Só que, como nem tudo não, como tudo na vida, talvez até essa frase seja meio contraditória, mas tudo na vida tem mais de um lado, também existem outros lados para essa questão. O segundo lado é o lado de quê? De pessoas que são perturbadas, de pessoas que não são bem resolvidas com elas mesmas. E elas precisam de uma autoafirmação, de outra pessoa. Elas precisam de um reconhecimento de uma outra pessoa. De que forma? Ah, ela tem aquele fetiche, ela tem aquele tesão, mas ela mesma acha aquilo errado, por algum motivo qualquer. E aí ela precisa que outras pessoas gostem, que outras pessoas também tenham aquele fetiche, também tenham aquele tesão, para ela se sentir correta. Que dentro dos limites dela, se outras pessoas ali, mais pessoas tiverem coisa, dentro do limite dela, ela tá certa. Então, assim, ela recebe uma autoaprovação e uma autoaprovação de outras pessoas que gostam da mesma coisa, mesmo fetiche, mesmo tesão, tem os mesmos orientação sexual, aí fica dentro da mesma bolha, aí todo mundo fica se lambendo, ninguém critica nada, tá tudo, pra eles tá tudo certo, porque é aquele grupinho ali que gosta de fazer aquilo. E aí quer que todo mundo faça aquilo. É a mesma coisa de falar em limites, né? Em qual sentido? Ah, a pessoa consegue ficar um minuto embaixo d'água. Vamos dar uma metáfora, uma analogia. Ela fica um minuto embaixo d'água. Então aquele é o limite dela. Então ela quer entrar naquele grupinho onde as pessoas também conseguem ficar um minuto embaixo d'água. Se você não consegue ficar um minuto embaixo d'água, você pode até morrer afogado, foda-se. Não importa, você não vai participar daquele grupinho. Se aparece alguém que consegue ficar 3 minutos embaixo d'água, aí aquele grupinho faz o quê? Fica bravo. Começa a ofender aquele alguém que fica 3 minutos. Começa a atacar aquele alguém que fica 3 minutos. Porque ele não pode ficar 3 minutos, porque é impossível ficar 3 minutos, porque é um limite muito além dos deles. O limite deles ali é 1 minuto. Então o que acontece é exatamente isso, de autoaprovação. E o terceiro motivo é também de pessoas bem perturbadas, mal resolvidas consigo mesmas, que são as pessoas que querem julgar os outros pelo fetiche, pelo tesão, pela vida sexual, pelo que o outro faz lá no quarto dele, na casa dele. Tipo, a pessoa vai estar lá fiscalizando com quem você transa dentro do seu quarto, dentro da sua casa. A pessoa está preocupada com isso, quer saber, pô, é óbvio que é uma pessoa que é mal resolvida, que é uma pessoa que tem problemas psicológicos, que precisa de terapia. Que a mesma pessoa, esse mesmo tipo de pessoa é a pessoa que vai querer cancelar um humorista. É a pessoa que vai querer bater na atriz que faz a vilã na novela. Porque a vilã fez uma maldadezinha na novela. Aí pode até falar, ah, mas é que humor ofensivo eu não gosto, não é piada ofensiva, essas coisas eu não gosto mesmo. Não existe piada ofensiva. Ofensa é ofensa, piada é piada. O objetivo da piada, o objetivo do humor é fazer rir. Um exemplo bem claro, contar a piada do tiozão do pavê. Tá lá o pavê em cima da mesa, ah, é pavê ou pra comer? Ninguém vai dar risada, porque não tem graça, então ninguém mais conta. Piada de sogra, ninguém mais conta. Então, assim, piadas que não tem graça, as pessoas não contam, porque elas não têm graça, elas não fazem rir. E o objetivo da piada é fazer rir. Agora, se a pessoa quiser ofender, aí ela ofende. Ela ofende de várias formas, ela ofende de forma áspera, de forma ríspida, de forma agressiva. Ou ofende disfarçando a ofensa, falando que aquilo não é uma ofensa, falando que aquilo não é uma opinião dela. Como que se ofende alguém diretamente? Ou ofende indiretamente porque não tem coragem para ofender diretamente? A pessoa é uma covarde pra caramba, ela não consegue ofender diretamente, então ela vai ofender indiretinhas. Isso daí é coisa de pessoas mal resolvidas.
Pessoas que não tem, que devido a existir todos esses rótulos, elas ficaram perdidas em todos esses rótulos, porque elas são manipuladas por esses rótulos, né? Tanto sexo, religião, time de futebol, classe social, raça, nasceu aqui, nasceu ali, tudo só para dividir, para conquistar, para manipular o gado. E as pessoas não percebem isso. As pessoas não conhecem a história, não sabem a origem das coisas. Como, por exemplo, as palavras heterossexual, homossexual, bissexual, etc. As pessoas não sabem onde surgiu essas palavras. Foi uma instituição que inventou essas palavras. A mesma instituição que criou o calendário que a gente segue hoje. A mesma instituição que criou esse calendário que a gente segue hoje, porque ela queria apagar todo o nome do Império Romano. Queria apagar toda a relação, mostrar que Roma não tinha mais poder. Porque depois que o último imperador de Roma caiu, o último imperador romano caiu, o Império Romano se desfez, essa instituição assumiu o poder no lugar do Império Romano e quis apagar todo o histórico do Império Romano, toda a história de Roma. E para isso trocou o calendário. Hoje é dia 1 do mês 1 do ano 1. Não pode questionar, porque isso é verdade absoluta. Se você questionar, você é errado, é burro, é ignorante, pode ser até preso. Além de ser preso, pode até ser executado, ficar pendurado numa cruz, ou pode ser enforcado, do jeito que essa instituição decidir ser mais conveniente te executar os criminosos, dependendo do seu crime, né, que é desobedecer essa instituição, desrespeitar essa instituição, questionar essa instituição, afrontar essa instituição, que pregou esse novo calendário, pôs ele em vigor na mesma época que essa mesma instituição dizia que a Terra era plana. Na mesma época que essa mesma instituição criou esses rótulos de heterossexual, homossexual, bissexual, etc e tal. Por que que criou? Porque qual que é a verdade? Você nasce, você é bebê, você é criança, você se torna adolescente. Quando se torna adolescente, dentro da adolescência, ou antes da puberdade, ou depois, ou durante, cada pessoa é de um jeito, porque não pode generalizar, não, é impossível generalizar qualquer coisa tratando de ser humano. Então, em algum momento ali na puberdade, você começa a olhar diferente para o corpo das outras pessoas. Você começa a olhar para o corpo das outras pessoas, opa, atraente pra caramba, é interessante, hein? Delícia, vontade de transar e tal. Olha pro corpo de uma outra pessoa, não acha nada, sente nada. Olha pro corpo de outra pessoa, Deus me livre, vou até virar a cara, quero nem ver de novo. Coitado, Deus sacaneou, cada vez que aquela pessoa olha no espelho é um susto diferente. Porque é natural, não é a influência disso ou daquilo, é natural, é a sua natureza, é a natureza de qualquer ser humano. Você vai crescendo, vai ter a adolescência. Durante a adolescência, em algum momento, do nada, uma chave vai mudar. Você vai começar a interessar por um corpo e não interessar pelo outro. Achar um corpo bonito e achar outro corpo feio. Independente se são corpos que têm as mesmas características. Por exemplo, pode ser duas gordas. Você olha para uma pessoa gorda, nossa, que delícia, que gostosa. Olha para outra pessoa gorda, nossa, feia pra caralho, horrorosa. Olha para outra pessoa gorda, não acha nada. E por gorda você pode trocar por magra, por bombada, por loira, por negra, por ruiva, por pobre, por rica, por hétero, por homo, por bissexual, por trissexual, tetrasexual, pentassexual, etc. Por todas as classes sociais, toda religião, de futebol, nacionalidade, pode trocar por qualquer coisa. Você olha para uma, acha gostosa, olha para outra, não acha nada, olha para outra, acha feia, normal, natureza. Influência de nada. Natureza, simplesmente a sua própria natureza, do seu próprio gosto. Agora, se você não tem maturidade emocional, se você não controla seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, se você não tem controle disso, se você não sabe administrar isso, então alguém vai fazer isso por você. Então alguém vai te manipular. E daí a origem desses rótulos todos, que essa instituição só quer manipular todo mundo, e não só essa instituição. Várias outras instituições aprenderam com essa e fazem a mesma coisa. Os políticos é um grande exemplo disso. De quanto mais bolha, melhor, porque dividir para conquistar. Quanto mais pessoas estiverem divididas em mais bolhas, passa de bolha em bolha, falando do jeitinho que cada bolha quer ouvir, o que cada bolha quer ouvir. Aquela bolha todos ficam se lambendo ali, porque eles só consideram certo aquilo ali. É aquela história do limite de 1 minuto, do 3 minutos mergulhando, né? Tem a turminha ali que mergulha só 1 minuto. Então aquilo ali é o limite daquela turma, porque eles não conseguem mergulhar mais do que 1 minuto. Aí se você não chega no 1 minuto, você não faz parte da bolha deles. Se você
o mergulho é 3 minutos, aí você já é vilão, já é errado, já é fora da curva, não pode, porque o limite ali é 1 minuto e eles não conseguem chegar no 3. Então eles te condenam, te julgam como limão, opressor, limão não, vilão, opressor, etc e tal. Porque você fica no 3 enquanto eles ficam só no 1. E aí quem não consegue chegar no 1, não presta pra eles também. Tudo dividido pra conquistar, porque eles, problema de serem mal resolvidos com eles mesmos. Porque eles não se perderam, né, de toda essa questão de controlar, da maturidade emocional, de controlar os sentimentos, pensamentos, etc e tal. Então o vídeo fica por aqui, paz pra todos, fui.